Olá, meus amigos, meus alunos. É, Vamos hoje, agora, falar sobre a aula 5, ou módulo 1, aula 5, que é a importância da liderança na vida atual. É, Nós discutimos até aqui o que é liderança, as diferentes formas de liderança, compliance, governança e ética, os aspectos sociais e políticos da liderança. Vamos agora à importância da liderança na vida atual. A liderança na vida atual é um fator estratégico fundamental, indo muito além da simples gestão de tarefas ou hierarquia no contexto moderno, marcado pela transformação digital, incertezas constantes e necessidades de humanização. A liderança é crucial para engajar pessoas, reter talentos, promover a saúde mental no trabalho e impulsionar resultados sustentáveis. Claro que pontos principais sobre a importância da liderança na atualidade. Pontos principais sobre a importância da liderança na atualidade. Fomento a confiança e engajamento. Equipe com líderes fortes, fomenta a confiança e engajamento. Equipes com líderes fortes são 21% mais produtivas. O líder moderno, constrói um clima de colaboração, transformando desafios em oportunidade através da confiança. 2. Gestão de mudanças e incertezas. Em um cenário em ritmo acelerado, a liderança eficaz é o alicerce para inovações e adaptações tecnológicas. Esse cenário precisa tomar decisões, esse líder precisa tomar decisões rápidas e comunicar de forma transparente para manter a equipe focada. Liderança, humanidade e saúde mental. Uma das tendências mais urgentes, principalmente para agora, 2026 e daqui para frente, é a liderança que promove o avanço sem o adoecimento das equipes. O foco mudou para a empatia, a inteligência emocional e o suporte ao bem-estar do colaborador. Vocês viram, eu citei na aula passada, o caso do Steve Jobs. Ele fez a empresa dele numa forma circular, mas ele mesmo, além de todos os offices de cada um dos seus colaboradores, tinha também salão de jogos, salão de descanso, camas para dormir. Nessa sala de descanso, por exemplo, mental, as pessoas podiam trocar amenidades, Então, mas tudo buscando o bem-estar do colaborador. Não, mas o pessoal parece que não trabalha. Não, enquanto eles estão trabalhando lá autonomamente, de forma autônoma, eles, na verdade, podem se dedicar inteiramente àquilo. Claro, tem que ter momento de descanso, tem que ter momento de lazer, para eles poderem transparecer um pouco, o seu pensamento, a sua ideia, descansar um pouco desse assunto, Liderança na era digital, mentoria e conexão. Com o aumento das equipes remotas e híbridas, os líderes atuam como mentores e facilitadores, conectando pessoas diversas geograficamente e garantindo a cultura organizacional. Claro, tudo é questão, por exemplo, de conhecimento, e de vivências. Equipes remotas e híbridas, remota quando estão longe, você apenas fala remotamente, não está direto. Por exemplo, às vezes tem momentos que é uma interação, tete a tete, mas tem hora que tem momento de interação remota. Os líderes atuam como mentores, tem que ser transmitida a sua ideia e facilitando o trabalho de cada um.
E isso precisa conhecimento daquilo que está sendo feito. Tem que ter conhecimento daquele propósito, como disse lá no começo, tá certo, aula passada, tem que ter ideia aonde que nós queremos chegar. Senão ele não lidera nada, né? Habilidades essenciais para a atualidade. Comunicação eficaz, empatia, capacidade de adaptação, visão estratégica e ética do uso da inteligência artificial. Aliás, se você não tiver hoje algum conhecimento sobre inteligência artificial, são competências cruciais para o líder atual, né? Em suma, a liderança moderna é ser mais humano, fraterno, equilibrando alta performance com a construção de relações autônomas e saudáveis. Então eu diria a vocês, meus alunos, que, veja, hoje em dia, né, claro que você tem que ter o conhecimento básico de tudo que está em torno de você, das coisas que você possa usar para aquilo que você consiga atingir. Então, esse é o líder. Agora, ele vai exatamente engajar pessoas, liderar pessoas, motivar pessoas para que, usando esses materiais que estão disponíveis, chegar aonde nós queremos chegar. Isso é a atualidade. Vocês veem, por exemplo, o caso da guerra atual, por exemplo, da briga atual, na verdade, de interesse econômico, evidente, da situação, por exemplo, dos chamados semicondutores, ou, né, exatamente os elementos químicos especiais, né, esses minérios especiais, né, nós tivemos num boom nos Estados Unidos, chamado Vale do Silício, onde se desenvolveu a Apple, a Microsoft, tudo usando esse material que estava disponível no Vale do Silício. Quem era esse material, esse elemento químico principal, essa terra rara daquele momento? Era o silício, por isso que era chamado Vale do Silício. Claro que grande parte da estrutura eletrônica hoje, dos chips, usam o elemento químico, a terra rara, chamado silício. Tem em todo lugar? Não. Não é? Se vocês forem ver, por exemplo, o Brasil é um dos grandes produtores de silício no mundo. É uma terra rara de importância. O nióbio, por exemplo, a fabricação de naves espaciais até, é uma liga metálica que você, vamos supor, aço é uma liga ferro-carbono. Se você introduz alguns átomos de nióbio nessa estrutura, nessa liga ferro-carbono, você torna esse material, esse tipo de aço, por exemplo, esse tipo de liga, muito mais resistentes. Mas aonde vou encontrar nióbio? O Brasil tem ferro, o Brasil tem quantidade de carbono, né? Carvão, né? Você tem bastante quantidade de carvão. Mas, e aí? O Brasil tem nióbio? O Brasil é o segundo produtor mundial de nióbio no mundo. Agora, se nós tivermos uma liderança no Brasil, por exemplo, que possa desenvolver equipamentos, produção, né, uma produção industrial de equipamentos usando essas terras raras, nós estaremos exatamente no topo do mundo. E muitos de nós vendemos essas terras raras para a China, principalmente, né, e para outros países. Agora, é fundamental também, meus irmãos, é fundamental também o conhecimento, a educação. Hoje em dia, nós podemos ver o seguinte: é fundamental o conhecimento, a educação. Se vocês forem buscar, por exemplo, como é que você vai liderar um grupo de pessoas para desenvolver um determinado propósito, por exemplo, um equipamento. Se essas pessoas não têm o conhecimento básico dos materiais que eu vou usar para fabricar esse equipamento, como é que você vai aprender isso? Na escola, através do conhecimento que você adquire
se educando. Se nós não tivermos escolas, né, para que as pessoas não tenham ou adquiram exatamente condições básicas sobre uma determinada situação, essa pessoa não vai poder participar exatamente desse grupo de desenvolvedores de novos produtos, liderados por cabeças muito mais desenvolvidas para a concepção e a fabricação daquele produto. Então essa que é a ideia. Mas isso que tem que ficar claro, que o indivíduo no mundo atual, ele tem que ter conhecimento, não é? Vocês podem ver, por exemplo, até mesmo no mundo político, como eu acabei dizendo, por exemplo, muitos governos são governos, né, teocráticos, mesmo você tem ditaduras, né, autocráticas, acima de tudo, em que você imagina que essa pessoa que esteja dirigindo um país seja uma pessoa, por exemplo, que tenha conhecimento. Agora imagine você, se um indivíduo chega, por exemplo, a ser o cabeça dirigente desse país, desta nação, e o cara não tem conhecimento nenhum, apenas tem formas, né, de sobrevivência no meio político, de interagir e, acima de tudo, às vezes, parte, por exemplo, da motivação que leva as pessoas a tê-lo como dirigente maior é através de trocas de interesses econômicos, né, para a sobrevivência de cada um. Não troca de conhecimento, mas troca de interesses econômicos para a sobrevivência de cada um. Então essa é a vida atual mesmo. Olha, eu tive sorte, né, ao longo da minha vida profissional, enquanto físico, hoje também advogado, eu consegui passar por uma universidade, uma das melhores universidades do país, que é a Unicamp, e principalmente na área da física, em que nós, naquela época, nós podíamos desenvolver produtos, porque nós tínhamos não só verba à nossa disposição, mas também tínhamos exatamente dirigentes, principalmente orgânicos, que o diretor do Instituto de Física, na época, e um deles, por exemplo, o César Lattes, fui aluno de César Lattes por 2 anos, ele descia lá embaixo no meu laboratório para me acompanhar no meu trabalho. Trabalhei com ele 2 anos. O diretor do Instituto de Física, Rogério César Cirquilarete, descia lá nos laboratórios, não fiscalizando, mas trocando ideias. Isso é uma direção orgânica. Isso é uma liderança orgânica. Você conviver com grandes físicos e que trocavam ideias diretamente com você. Isso motivava você muito. Grande parte do conhecimento que eu tenho de física hoje foi devido a essas interações que tive com eles, com esses grandes físicos brasileiros. Não é? Então, agora, uma das coisas também mais importantes é você sempre, para você liderar, você tem que olhar sempre o entorno de você. Você tem que, pelo menos, ter ideia do que está ocorrendo no entorno de você. Quais são os fenômenos que estão em torno de você? Seja um fenômeno físico, seja um fenômeno químico, seja um fenômeno orgânico, seja mesmo um fenômeno político. Para que você possa, enquanto líder, exatamente dar a melhor direção, o melhor caminho. Eu fui líder muitos anos enquanto professor, liderava às vezes 50, 100 alunos de engenharia, de química, de física, professores, até formação de professores, porque usava o conhecimento que eu tinha adquirido e podia ter o domínio daquelas informações que passavam aos meus alunos. Né?
Então é isso que esperamos todos os nossos líderes, tá certo? E que vocês, enquanto possam, por exemplo, ter essas informações, amanhã vocês possam exercer com bastante eficiência a liderança de vocês em todos os ambientes que vocês assim estiverem, né, e buscarem. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-los todos, estou à disposição de vocês para que vocês possam, dentro dos nossos conhecimentos todos, buscarem, né, mais informações. Ao final de cada uma dessas aulas, e também dentro do nosso programa, junto à coordenadora Aurora, vocês podem ter acesso às bibliografias mais modernas sobre lideranças, sobre organizações orgânicas ou mecânicas, né? E as formas exatamente de exercer a liderança nessas empresas, ok? Muito obrigado, foi um prazer. Um abraço a todos.